A capacidade de postar anonimamente no Reddit com uma conta descartável, sem compartilhar detalhes pessoais, o torna um bom lugar para as pessoas revelarem seus segredos mais sombrios. Hoje vamos cobrir um monte dos mais intrigantes e perturbadores que me deparei recentemente. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdo geralmente perturbador, inscreva-se e ative as notificações para mais vídeos assim. Se você quer apoiar o canal, pode se tornar membro do Ko-fi ou do canal para ter acesso a vídeos sem cortes e outros benefícios. Ou pode deixar uma gorjeta clicando em agradecer abaixo do vídeo. Obrigada a quem considerar. Este vídeo abordará uma série de tópicos potencialmente desencadeadores, incluindo assassinato, doença, morte e a Ku Klux Klan. Recomenda-se discrição ao assistir. Clique no link na descrição para se tornar membro do Ko-fi e assistir à versão sem cortes e anúncios deste vídeo, com algumas entradas extras inadequadas para a saia deles. Há cerca de 2 anos, um tópico no Ask Reddit perguntava: qual é o segredo mais perturbador que você descobriu sobre alguém próximo? Esses tipos de postagens são relativamente comuns no subreddit e, quando atraem muita atenção, como esta atraiu, você pode passar horas rolando por elas. Vejamos alguns dos comentários mais interessantes na postagem. Minha família materna tem o costume peculiar de converter eventos familiares traumáticos em histórias divertidas para compartilhar em reuniões, possivelmente como um mecanismo de enfrentamento. O tempo em que meu avô tentou atirar na minha avó na sala de estar com as crianças presentes, ou quando minha mãe apanhou por dizer que Billy Dee Williams era atraente, estavam entre essas histórias, ambas contadas em festas de Natal, mesmo quando eu era muito jovem. As únicas coisas que não se transformam em histórias divertidas são as coisas que ninguém sabe como processar e só quer enterrar, e dessas coisas eu só tive pequenos vislumbres, provavelmente para o melhor. A que se destaca é quando minha avó deixou escapar que meu avô estava na Ku Klux Klan, participou e estava realmente orgulhoso de quão bom ele era nisso. Ou quando descobri mais tarde que a única razão pela qual o vi crescendo, diferente dos meus primos, foi que ele sabia onde minha mãe morava, mas não seus outros filhos, e não nos visitar não era uma opção. O que fazia sentido, considerando que sua casa e tudo o que acontecia nela era, em retrospecto, estranho pra caramba. Conviver com os netos mudos da nova esposa enquanto brincavam com ratos mortos vestidos de Barbie em uma casa de bonecas feita de madeira de deriva, níveis de estranheza. Então, literalmente, há muito o que desvendar neste comentário. A família faz piadas casuais sobre o avô do autor do post tentar atirar na avó dele. Não sei sobre os outros, mas na minha família brincamos sobre coisas como quando caí em um arbusto de urtiga quando criança, não sobre a tentativa de assassinato da minha avó. Quanto à principal revelação de que o avô do autor do post estava na Ku Klux Klan e literalmente matou pessoas e ele estava orgulhoso de quão bom ele era nisso, repreensível é uma palavra branda demais para descrever suas ações. Ele realmente parece uma pessoa absolutamente abominável que nem mesmo merece uma família. Olhei rapidamente o histórico de postagens do autor do post para encontrar pistas sobre sua idade e, pelo que vi, suponho que o avô deles provavelmente já faleceu. Ainda assim, pode valer a pena eles irem à polícia com qualquer informação sobre isso. Mesmo que o avô não possa ser punido agora, é possível que ainda existam familiares das vítimas vivos até hoje que possam obter algum fechamento ao descobrir o que aconteceu. Para concluir, eu só quero destacar a última linha do comentário. Como sair com os netos mudos de sua nova esposa enquanto eles brincavam com ratos mortos em roupas de Barbie em uma casa de bonecas feita de madeira flutuante recuperada, níveis de estranheza. Tive que ler isso umas 4 vezes para ter certeza de que entendi direito, e ainda não tenho palavras para dizer além de que diabos. Em outro comentário no mesmo tópico do Ask Reddit, houve uma revelação semelhante.
Descobri após sua morte que meu tio-avô era um grande mago no Ku Klux Klan. Abri um baú no sótão dele com fotos de comícios, linchamentos e queimas de cruz em alguma parte rural do Alabama. Ficamos horrorizados com a descoberta e entendemos repentinamente por que ele era tão negativo com sua enfermeira negra de cuidados paliativos, que era gentil e atenciosa com ele e a família. Edite isso. Como um grande número de vocês quer continuar me chamando de racista e me dizendo o quanto eu errei por queimar tudo, nós, como em minha família, eu tinha 16 anos na época e não tinha voz ativa no que os adultos/anciãos decidiam. Decidimos queimar tudo por causa da intensa vergonha do que descobrimos. Realizamos vigílias de oração em nossa igreja local pelas pessoas afetadas por esse ódio. Se eu fosse mais velha, talvez tivesse encaminhado algumas das fotos mais condenatórias para pessoas que poderiam ter trazido algum fechamento para as vítimas. Fiz essa postagem correndo um grande risco com minha família, pois eles ainda veriam isso como uma romantização de suas ações. Para a minha família, simplesmente falar o nome dela é feito com grande risco para a sua posição em testamentos, permanecer parte da família. Então sim, eu sinto que é tarde demais porque a única coisa que eu tenho é que meu tio foi membro da Ku Klux Klan por um período desconhecido antes de 1950. Minha família sempre se orgulhou de ser muito inclusiva em relação a outras raças, origens étnicas. Meu tataravô da 7ª geração foi membro da ferrovia subterrânea. Vários dos meus outros tios-avós foram figuras proeminentes e vocais do movimento dos direitos civis. Eles agiram como qualquer um com tanta história agiria em um momento de choque, destruíram. Culpe-os se quiser, mas por favor pare de me culpar. Eu não tomei nenhuma decisão e para mim é tarde demais para relatar qualquer coisa porque eu não tenho nenhuma informação útil sobre algo que aconteceu há muito tempo para mim. Peço desculpas sinceramente a qualquer um que veja suas chances de encerramento indo pelos ares, mas posso garantir que por quantos outros clãs eu vi nessas fotos, certamente algumas de suas famílias já apresentaram evidências após sua morte. Meu tio foi literalmente apagado da nossa história familiar, até mesmo em detalhes como remover a lápide dele para que as pessoas não possam deixar flores para ele. Primeiramente, é uma vergonha as pessoas culparem o autor do post por isso quando ele tinha apenas 16 anos, e parece muito que ele condena 100% as ações do tio. Acredito que os membros mais velhos da família deveriam ter feito algo com as fotos, mas talvez isso nunca tenha passado pela cabeça deles. Um comentarista disse, cito: existem muitos grupos que montam linhas do tempo e juntam registros para famílias negras do Sul. Se não destruíram as imagens, considerem contatar um grupo para pesquisar esses links. Se você acha que este comentário é terrível por não enviar isso aos historiadores, não continue. Muitos grupos de historiadores negros não são bem conhecidos fora da comunidade negra. Meu instinto seria queimar tudo também. A visão retrospectiva é perfeita, honestamente. Não sei qual seria a minha primeira reação sobre como proceder se estivesse nessa posição, mas posso entender totalmente o fato de estar tão enojada que você só queria destruir tudo e tentar tirar essas imagens horríveis da sua mente. Se a autor do post contatasse grupos de historiadores, talvez ainda consigam fornecer informações úteis. Pode valer a pena tentar. A negatividade dele em relação à enfermeira de cuidados paliativos me entristeceu, mas um comentário ofereceu uma perspectiva diferente sobre isso. Enfermeira de cuidados paliativos entrando, é provável que a enfermeira do seu tio pudesse dizer que ele era extremamente racista e absolutamente se alegrou em tratá-lo com bondade no final, sabendo muito bem que o irritava ter que aceitar a ajuda dela. Espero que seja esse o caso. Autor do post respondeu: risos, vai ver, ela fez mesmo. Achávamos que o racismo do tio era devido à demência, causando uma síndrome de Tourette racista, mas talvez ela soubesse o tempo todo e o tratava com gentileza por despeito. Fomos gentis com ela porque foi muito prestativa em relação à condição dele. Ele morreu de câncer de bexiga e nos últimos 4 meses ela foi praticamente sua cuidadora em tempo integral.
Provavelmente o deixou furioso nos últimos 4 meses ao ver essa mulher ignorar suas ofensas e fazer amizade com sua família. O próximo segredo que analisaremos também estava na mesma postagem. Ela foi minha melhor amiga por 7 anos. Passamos por tudo juntas. Eu me mudei para outro estado com meu agora marido, mas ela nos convenceu a voltar para ficar mais perto dela depois de cerca de 1 ano. Não tínhamos laços reais com o estado que havíamos experimentado, então dissemos, dane-se, vamos voltar. Ela é basicamente da família. Estávamos todos muito felizes por estarmos juntos de novo. Ela jantava conosco quase todas as noites, ríamos, conversávamos e nos divertíamos muito. Foi o melhor ano da minha vida. Então, lentamente ela começou a tentar nos colocar um contra o outro. Nas nossas discussões de casal, ela mandava mensagens para cada um de nós, tentando incitar animosidade entre nós dois. Ela me contou sobre seu plano B para nós. Se meu marido e eu não dessemos certo, eu poderia me mudar para a casa dela e seríamos felizes juntas. Com meu marido, ela começou a falar sobre seus problemas de infertilidade e como ela queria ter um filho igual a ele, ela só precisava de um doador de esperma. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo e meu marido e eu comparamos as mensagens e descobrimos. Ela queria pegar o esperma dele e ter um bebê comigo. Quando confrontada sobre isso, ela se recusou a admitir qualquer coisa e começou a nos atacar. Chegou ao ponto em que ela aparecia sem avisar, batendo na porta, exigindo um lugar em nossa casa. Foi tão aterrorizante e causou tanto pânico que tivemos que nos mudar e trocar de número de telefone. Acho que é tão perturbador porque eu nunca tive uma amiga como ela, só para descobrir que ela se importava comigo, mas de uma maneira tão insalubre e assustadora. Essa é minha história. Meu marido e eu estamos ótimos agora. Então isso é absolutamente insano. É tão bizarro e honestamente tão triste que a autor do post foi melhor amiga dessa mulher por 7 anos e durante todo esse tempo ela nunca viu suas verdadeiras cores até que ela tentou fazer uma loucura como essa. Isso mostra que, muitas vezes, não conhecemos realmente as pessoas ou do que são capazes, independentemente da proximidade que acreditamos ter. Também me pergunto se houve mais eventos na vida da autor do post que foram orquestrados por essa mulher, pois duvido muito que ela tenha agido totalmente normal por 7 anos e de repente simplesmente mudou. Talvez seja a primeira vez que ela foi tão ousada, mas se a autor do post refletisse sobre o passado com a amiga, provavelmente perceberia que houve outras vezes em que a amiga tentou sabotá-la para benefício próprio. Não faço ideia se a amiga realmente tinha sentimentos românticos pela autor do post ou se ela era apenas uma amiga super possessiva. De qualquer forma, ela estava com ciúmes do casamento da autor do post e queria ela só para si. Felizmente, a autor do post e o marido perceberam o que estava acontecendo, evitando que isso prejudicasse o relacionamento deles. Isso seria terrível por si só, mas eu realmente acho que a autor do post não estaria segura com essa mulher se ela concordasse em morar com ela e seguir o plano. O fato de ela estar assediando a autor do post e seu marido após o confronto mostra que ela é perigosa. Sabe-se lá o que poderia ter acontecido se ela se voltasse contra a autor do post quando estivessem sozinhas em uma situação vulnerável. O próximo segredo que abordaremos lê: nas 24 horas antes da morte do meu pai, câncer de pulmão, estágio 4, ele estava na emergência e depois na unidade de terapia intensiva, e não pudemos estar com ele por causa das regras do hospital para a doença do coronavírus 2019. Minha mãe, irmã e eu passamos o dia todo mandando mensagens e ligando para ele, sem resposta. Minha mãe até ligou para o hospital e falou com uma das enfermeiras da unidade de terapia intensiva dele, que disse que ele estava acordado e se comunicando bem. Ele faleceu rapidamente às 3h30 da manhã seguinte. Fomos autorizados a estar ao lado de sua cama, mas ele já não estava mais consciente. Dissemos nossos adeus e ele se foi. Naquela manhã, enquanto minha mãe dormia, liguei para os serviços de cremação para agendar a retirada do corpo dele no hospital e passei pela bolsa de pertences devolvida pelo hospital. O telefone dele estava lá e eu queria reler nossas mensagens para encontrar algum conforto nas minhas últimas palavras a ele.
Eu abri o telefone dele e todas as nossas mensagens não haviam sido lidas, nem as minhas, nem as da minha mãe ou das minhas irmãs. Achei estranho, mas imaginei que ele devia estar sofrendo demais para ter forças. Ao rolar pelas aplicações dele, notei um aplicativo de chat que eu já tinha ouvido falar. Não consigo me lembrar do nome, mas basicamente funciona como o WhatsApp. Abri o aplicativo e vi um único contato com um nome feminino. Comecei a ler e percebi que meu pai tem conversado com essa garota a cada hora nas últimas 24 horas e até onde eu conseguia rolar. Ele a chamava de princesa e dizia que a amava, e ela dizia que estava assustada por ele e queria saber o que estava acontecendo, por que ele estava na emergência, etc. Eu voltei o suficiente para saber que essa era alguém com quem ele estava tendo, no mínimo, um caso emocional. Minha dor foi completamente sequestrada pela mágoa e raiva, e uma semana depois eu rastreei a garota e falei com ela via DMs e descobri que ela tinha 19 anos. Ela tinha 17 anos quando se conheceram. Ele dirigia o ônibus escolar dela e ela me contou que namoravam há quase 2 anos. Meu pai tinha 66 anos quando morreu e estava namorando alguém mais jovem que seus netos, alguém com quem ele escolheu passar seus últimos momentos e dizer seus últimos adeus. Espero que isso o tenha feito feliz, mas certamente é um terrível segredo para guardar pelo resto da vida. Um segredo que vai sempre ofuscar toda a minha relação com meu pai, sem nenhuma chance de falar com ele sobre isso. É o único segredo que eu preferiria não ter descoberto. Não consigo nem imaginar o quão devastador deve ter sido para o autor do post descobrir isso. Seria ruim o suficiente descobrir que ele estava tendo um caso, ainda pior descobrir que era com uma jovem de 19 anos que tinha 17 quando se conheceram, e ainda pior descobrir que ele estava conversando com ela o tempo todo antes de morrer enquanto ignorava sua esposa e filhos. Sinceramente, não consigo compreender por que ele fez isso com seus filhos. Quer dizer, ele obviamente não se importava tanto com sua esposa se a traiu, mas por que ignorar as crianças também? Elas já estariam de coração partido porque o papai está morrendo e depois ficam se perguntando por que ele nem sequer fala com elas em suas últimas horas. Ele deve ter previsto que alguém mexeria em seu celular e encontraria as mensagens com a jovem de 19 anos. Isso meio que faz você se perguntar se ele queria que sua família descobrisse, mas apenas depois que ele se foi, para que ele não tivesse que lidar com as consequências. Quase parece uma confissão no leito de morte, e não vamos ignorar a idade da sua amante. Ela tinha 17 anos quando se conheceram e ele era o motorista do ônibus da escola dela, o que muito provavelmente indica que ele a manipulou. Parece que o autor do post não contou à sua família sobre isso e, por mais difícil que seja guardar um segredo horrível como esse para si mesmo, provavelmente é o melhor para a família. Se eu fosse a mãe, gostaria de ter sabido antes dele morrer, mas depois provavelmente preferiria não descobrir. O mesmo se eu fosse irmã do autor do post. Ele está morto, então não há um encerramento real que eles poderiam obter da situação, e descobrir só mancharia suas memórias. É uma pena que isso já seja o caso para o autor do post, no entanto. Eu gostaria de ouvir sua opinião nos comentários, no entanto. Você gostaria de saber ou não? Só posso dizer que espero que o autor do post fique bem e consiga superar tudo isso. O último segredo que abordaremos deste post do Ask Reddit é este. Comentários de alguém sobre um caso específico de assassinato no meio oeste dos Estados Unidos da América, não um segredo compartilhado comigo. Tudo o que vou dizer é que um membro da família muito próximo a mim tem consistentemente feito comentários sobre um assassinato específico que aconteceu na região onde cresceu. Os assassinos foram pegos, mas pouco ou nenhum resto das vítimas foi encontrado. A investigação revelou que elas foram dadas como alimento para porcos. Os comentários dos meus familiares sempre foram vagos e não os incriminam de forma alguma ou adicionam novas informações, mas sempre me perturbaram, não apenas pela consistência infrequente com que o fazem, mas pelo tom sério e silencioso com que o dizem, o que me dá a impressão de que eles podem saber mais do que aparentam, seja informação de primeira ou segunda mão. Para ser justa, rumores se alastram rapidamente na América rural.
Não ajuda que na época dos assassinatos, este meu parente trabalhava em um matadouro administrado por outro membro da família, outro personagem interessante e ex-motociclista, e sempre se diverte com o desconforto de todos quando entram em detalhes sangrentos sobre o processo de abate de vários animais, incluindo porcos, geralmente à mesa de jantar. De qualquer forma, essa pessoa sempre se interessou por crimes reais, e eu não acho que muitos assassinatos acontecem na região onde cresceram, o que poderia explicar sua fascinação. Não consigo me livrar da sensação de que eles sabem de algo e querem compartilhar isso um dia. Talvez eu insista na próxima vez que eu os ver. Há algo muito estranho nisso. Não é como se o membro da família do autor do post tivesse confessado algo nefasto, mas aqueles comentários vagos que dão ao autor do post uma sensação estranha de que eles sabem algo mais. De certo modo, estar nessa posição pode ser até pior do que se confessassem abertamente. Saber com certeza permitiria tomar providências, mas estar perto de alguém que te dá uma má sensação sem evidências concretas te deixaria inquieto, especialmente se for um membro próximo da família que não dá para evitar. O autor do post editou o comentário para adicionar um link de uma postagem no subreddit Mistérios Não Resolvidos sobre os assassinatos. Aqui está. O ano é 1985. David Till e Brian Onjan eram pessoas da cidade que foram para a cidade rural do norte de Michigan, maio, para caçarem um fim de semana de novembro, apenas para nunca mais voltar. Foi relatado que eles cruzaram caminhos com o clã Rolf and Reddy Duval e seus associados em um bar agitado. Palavras foram trocadas e escalaram para uma briga no estacionamento. As duas vítimas foram espancadas até a morte com tacos de beisebol e seus corpos nunca foram recuperados. 2 homens, Raymond Jr. Duval e Donald Coco Duval, foram condenados principalmente com base no depoimento de uma testemunha que afirmou ter presenciado a briga, uma mulher alcoólatra chamada Barb Boudreaux, que morava na linha de visão do local do crime. Provas de ouvir dizer também desempenharam um papel na sentença dos Duval, com os 2 homens se gabando bêbados para associados sobre matar os 2 homens e alimentar seus cadáveres para os porcos. Apesar de não haver evidências diretas ligando-os ao crime, os 2 irmãos foram condenados à prisão perpétua 18 anos após os eventos. Os corpos das vítimas nunca foram encontrados, nem o carro delas, que se diz ter sido desmontado para peças. Os comentários neste post são bem interessantes. Algumas pessoas que moram perto da área estão falando sobre como Raymond e Donald, que foram condenados pelos assassinatos, tinham uma reputação basicamente insinuando que não foi uma surpresa que eles foram considerados culpados. Pesquisas adicionais me dizem que eles eram de uma família extensa de criminosos e os locais tendiam a evitá-los sempre que possível. David e Brian obviamente não sabiam disso e aparentemente apareceram no bar sendo barulhentos e obnóxios, chamando atenção pelos piores motivos. Barbara Klimek, que estava no bar naquela noite, afirmou que um deles a apalpou. Depois, o outro passou por ela de maneira inadequada. Quando Raymond e Donald apareceram, eles confrontaram David e Brian depois de ouvir que estavam antagonizando uma garçonete, e isso levou a uma briga. Mais tarde, Barbara disse que um dos Duvals, ou um amigo, deu-lhe algumas cervejas, disse-lhe para ir para casa e disse: "Você não viu nada e você não sabe de nada." Ela e sua amiga voltaram para casa, mas ao ouvirem gritos do lado de fora, foram ver o que estava acontecendo. Foi quando ela aparentemente testemunhou os assassinatos. David foi socado, chutado e espancado com um bastão enquanto Brian era segurado por 2 homens. Então Brian também encontrou o mesmo fim. Os corpos foram postos em um caminhão e Barbara e sua amiga correram para casa. Pouco depois, um homem que ela não conhecia bateu em sua porta e disse a ela: "Você não viu nada e você não sabe de nada? Se você abrir a boca alguma vez, será morta." Porcos também precisam comer. Não foi até anos depois que ela confidenciou a um amigo sobre o que tinha visto, e esse amigo contou à polícia. Um detetive visitou sua casa e, a princípio, ela estava relutante em dizer qualquer coisa, então, eventualmente, ela contou a ele sobre a briga no bar. Após 2 anos e meio, ela finalmente admitiu a ele que tinha testemunhado os assassinatos reais.
O caso finalmente foi a julgamento e Bárbara, juntamente com outras 6 pessoas, testemunhou contra Raymond e Donald, embora, como o post do Reddit disse, não houvesse nenhuma evidência sólida além do testemunho de Bárbara e dos outros alegando ter ouvido confissões. Voltando ao comentário inicial sobre alguém da família de Opie, talvez saber algo sobre o crime. Apesar da falta de evidências físicas, parece ser geralmente aceito que Raymond e Donald foram culpados pelos assassinatos. Porém, se o depoimento de Bárbara estiver correto, parece que havia mais envolvidos além desses 2. Ela disse que 2 homens seguraram Brian enquanto outro agredia David. Ela também disse que não conhecia o homem que veio à sua casa para ameaçá-la, então, presumivelmente, não era Raymond ou Donald, mas presumivelmente era alguém que estava diretamente envolvido no assassinato. Me pergunto se o membro da família do autor do post sabe quem eram os outros homens envolvidos, ou mesmo se eles próprios estavam envolvidos, ainda que não tenham espancado as vítimas até a morte. Eu ficaria intrigada em saber exatamente o que essa pessoa disse ao autor do post que fez com que ele pensasse que sabia de algo, mas infelizmente o autor do post nunca especificou no comentário ou depois, então acho que só podemos imaginar. Os próximos segredos que vamos abordar vêm do subreddit Confessions e o primeiro é intitulado Perdi a cabeça e fingi uma gravidez da pior maneira possível. Ele dizia: Vivi com meu namorado por 4 anos. Nós íamos e voltávamos sobre o assunto casamento. Ele a pediu em casamento, mas desistiu semanas depois. Terminei com ele e retornei para meu estado natal a 4.000 milhas dali. 3 meses depois, ele ligou, sentia minha falta, ainda me amava, se arrependeu de cancelar nosso noivado e propôs novamente. Cética no início, conversamos por 7 horas e ele me convenceu de que estava pronto para se casar. Eu disse a ele que dormiríamos sobre isso e eu ligaria no dia seguinte. Se ele estivesse falando sério, atenderia, se não, não. Ele atendeu e marcamos a data do casamento para 6 semanas. Comecei a fazer planos apenas para ele ficar em silêncio total? Após 2 semanas, ele admitiu não estar pronto e cancelou tudo. 4 anos depois, recebo uma ligação do nada. Ele está na minha cidade a negócios, podemos nos encontrar. Superei ele, então por que não? Nos encontramos para tomar uma bebida e colocar o papo em dia. Eu perguntei a ele o que aconteceu quando ele cancelou nosso noivado. Ele disse que sempre se arrependeu disso e queria ligar para se desculpar, mas tinha medo. Apesar disso, ele nunca parou de me amar e cancelar foi o seu maior arrependimento. Isso e nunca ter tido um filho comigo. Ele sempre quis ter um filho. Naquele momento, algo estalou em mim. Eu disse a ele que estava grávida quando o deixei, que estava naquela noite em que ele me ligou para propor, mas eu nunca quis que ele se casasse comigo por causa disso, então eu não contei a ele. Quando ele finalmente terminou comigo, decidi colocar o bebê para adoção. Mais tarde naquela noite, sofri um aborto espontâneo. Era um menino. Ele deixou a mesa nitidamente enjoado. Eu menti para ele. Não havia gravidez. Eu queria machucá-lo tanto quanto ele me machucou. Eu nunca planejei fazer isso. O pensamento nunca passou pela minha cabeça. Eu simplesmente surtei sabendo que ser a causa da perda do filho dele o devastaria. Eu nunca mais o vi e nunca lhe contei a verdade. A atualização. Agradeço os comentários. Não tenho ideia do porquê fiz o que fiz, porque definitivamente não é o meu habitual, mas quando ele disse o que disse, não consigo explicar de outra maneira a não ser que eu simplesmente estalei. Vendo como ele reagiu, ele ficou fisicamente doente. Eu soube instantaneamente que o que eu disse o devastou e naquele momento realmente me arrependi, mas não pude voltar atrás. Com o passar do tempo, eu queria contar a verdade para ele, mas simplesmente não conseguia. Descobri recentemente que ele morreu, e agora eu não posso. Então, essa é difícil. Eu nunca acho que é certo fingir uma gravidez ou um aborto espontâneo. Além do dano que a mentira pode causar, também é incrivelmente insensível para qualquer mulher que realmente tenha passado por isso. Dito isso, não vou dizer que o autor do post é uma pessoa inerentemente má por isso. Ela foi enganada por esse homem por anos e situações assim podem fazer você fazer coisas loucas?
Ela tomou uma decisão realmente ruim, em um momento muito emocional e se arrependeu imediatamente. Acho que todos nós já dissemos ou fizemos algo em um estado mental ruim que não pretendíamos ou que depois nos arrependemos. Claro, a autor do post poderia ter corrigido isso em parte, admitindo a mentira enquanto o namorado ainda estava vivo. Isso teria sido a coisa certa a fazer, mas não vamos esquecer que ele claramente não teve consideração por ela quando suas ações a machucaram. Ele a decepcionou enormemente ao menos 2 vezes e, após a primeira, não teve a decência de deixá-la seguir em frente e encontrar alguém mais confiável. O comportamento dele foi um grande alerta vermelho. Não ficaria surpresa se ele soubesse o tempo todo que não queria a proposta quando desistiu pela 2ª vez. Realmente parece que ele estava deliberadamente brincando com ela. Desistir de um casamento uma vez, é claro que vai ser devastador para sua noiva, mas eu entendo que as pessoas cometem erros, os sentimentos mudam. É melhor desistir antes do casamento do que se casar com alguém de quem você não tem certeza, mas nesse ponto você deixa essa pessoa ir. Você não faz o que o namorado da autor do post fez e volta, propõe novamente apenas para fazer exatamente a mesma coisa. E ainda assim ele não concluíra. Após 4 anos, tempo suficiente para ela seguir em frente, ele decidiu provocá-la novamente. Ele comentou que sabia que ela já estava planejando o casamento. Ela havia contado a todos os seus amigos e familiares, reservado o local e o buffet e comprado seu vestido. Não sei se era uma estranha viagem de ego para ele ou se simplesmente se divertia tentando envergonhá-la. De qualquer forma, isso não é um comportamento normal de forma alguma e, novamente, eu não aprovo a autor do post mentindo sobre algo tão sério. Você pode culpá-la por estourar depois que esse homem já desperdiçou anos de sua vida, depois voltou para desperdiçar ainda mais, sem consideração alguma pelos seus sentimentos. Isso... Também parece que ele estava tentando esfregar sal na ferida em seu último encontro, dizendo a ela que nunca parou de amá-la e que sempre quis ter um filho com ela. Odeio dizer isso, mas se ela não tivesse dito isso a ele, provavelmente ele teria continuado tentando se infiltrar novamente e bagunçar a vida dela repetidamente. Interessantemente, muitos dos comentários estavam totalmente apoiando ela, dizendo algo mais ou menos como que foi uma atitude selvagem, mas ele recebeu o que merecia. Essa postagem mostra que não há fúria no inferno como a de uma mulher desprezada. A próxima postagem tinha o título "Meu pai acabou com meu pai biológico e minha mãe não sabe". Devo esclarecer que por acabar com, eles querem dizer matar, não outra coisa. De qualquer forma, estava escrito "Desculpas pelo título, meu pai acabou com meu pai biológico". Para contextualizar, fui adotada ao nascer e considero as pessoas que me criaram meus verdadeiros pais. Também omitirei alguns detalhes por razões óbvias, já que isso é descartável. Alguns detalhes podem estar confusos, pois isso foi uma confissão embriagada do meu pai após uma longa noite e problemas familiares. Mas eu o conheço e os detalhes gerais são verdadeiros, apesar de os mais exatos poderem estar um pouco distorcidos. Ele me contou isso cerca de 6 anos atrás. Isso aconteceu no início dos anos 2000, então meus pais estavam tentando ter um filho por quase uma década. Após vários abortos espontâneos e tristezas, meus pais não podiam mais ter filhos. Meu pai chegou em casa após o trabalho no hospital e encontrou minha mãe deitada em uma cama ensanguentada. Após uma corrida ao hospital, descobriram que ela sofreu um aborto espontâneo e rompeu uma artéria. Eles conseguiram salvá-la, mas ela nunca mais poderia ter filhos. Após se recuperarem, meus pais decidiram que, como não podemos ter filhos, vamos apenas festejar e nos divertir. Eles fizeram um cruzeiro, compraram um Corvette, o pacote completo. Bem, minha mãe trabalhava em um emprego governamental. Isso é tudo que você precisa saber. E quando voltaram do cruzeiro, um colega dela perguntou se ela ainda estava interessada em ter um filho. Ela disse sim. Mas por quê? E o colega disse a ela que havia uma criança que nasceria em breve e o pai tinha vários mandados e a mãe não podia criar a criança. Eles eram viciados em drogas e ambos tinham uma longa ficha criminal. Ela conversou com meu pai e concordaram em me adotar. Algumas semanas se passaram e a documentação adequada foi feita e eu nasci. Meus pais estavam lá no dia em que eu nasci. Quando eu nasci, uma das enfermeiras que sabia que eu era um bebê adotado disse aos meus pais para me pegarem e fugirem o mais rápido possível porque eu era um bebê loiro de olhos azuis.
Isso provavelmente era um grande negócio na época. Foi isso que fizeram. Assim que puderam, me levaram para casa. Enquanto os pais biológicos têm 3 meses para mudar de ideia sobre entregar seu filho, já haviam se passado 2 meses e meio desde que meus pais me pegaram e eles não poderiam estar mais felizes. Mas meu pai recebe uma ligação um dia do meu pai biológico. O pai biológico queria me recuperar e disse ao meu pai para encontrá-lo em algum lugar, assinar documentos e me entregar. Algo ao longo dessas linhas. Então meu pai diz, ok, encontre-me aqui em algum lugar perto de um lago. Meu pai nunca contou isso para minha mãe também. Ele disse que nunca a viu tão feliz e faria qualquer coisa para mantê-la feliz. Meu pai e meu pai biológico se encontram uma noite em algum lugar. Meu pai nunca me deu mais detalhes do que isso, mas a última coisa que ele disse antes de terminar a conversa foi: nunca mais tivemos notícias dela, minha mãe biológica, e ele provavelmente ainda está no fundo do lago. A expressão no rosto dele mostrava que falava sério. Vale ressaltar que nenhuma das mães estava envolvida. Minha mãe não sabe sobre isso, e eu não sei o que minha mãe biológica pensa ou sabe. Meu pai e eu nunca mais falamos sobre isso, e é tudo que eu sei. Admito que, de todos os segredos que estamos cobrindo neste vídeo, este é provavelmente o que eu mais duvido. Principalmente porque não sei como o pai biológico conseguiria o número do pai adotivo. Certamente o contato seria facilitado por uma agência? Eu acho que não está além do reino da possibilidade que o pai biológico o rastreou, especialmente se fosse uma cidade pequena, ou, dado que os pais adotivos levaram o autor do post direto do hospital, faz sentido que o pai biológico soubesse onde o bebê estava nascendo e talvez pudesse ter aparecido em algum momento enquanto os pais adotivos estavam lá. Se isso for verdade, eu me pergunto se a adoção não foi tão legal quanto o autor do post foi levado a acreditar. Estou imaginando um cenário potencial onde a mãe biológica queria colocar o autor do post para a adoção, mas possivelmente precisava de dinheiro. Então, em vez de seguir o caminho oficial, de alguma forma encontrou os pais adotivos e concordou em entregar o autor do post em troca de dinheiro. O pai biológico pode não ter tido parte nisso e, quando descobriu o que aconteceu, entrou em contato com os pais adotivos e exigiu que eles devolvessem o autor do post ou ele iria à polícia. Neste caso, duvido que houvesse algum papel para assinar. O pai adotivo provavelmente apenas disse ao pai biológico para encontrá-lo em algum lugar perto do lago sob o pretexto de devolver o bebê, quando na verdade ele planejava matá-lo para que nada disso jamais viesse à tona. A mãe biológica não sabia o que aconteceu com o pai biológico, presumindo que ele tinha seguido em frente ou voltado para a prisão, ou ela sabia que algo estava errado, mas temia ir à polícia e se meter em problemas por vender seu bebê. Pode parecer improvável, mas coisas assim já aconteceram no passado. É até possível que os pais adotivos, talvez especificamente o pai, realmente tenham coagido a mãe biológica a desistir de seu bebê, talvez ameaçando ou chantageando. O pai adotivo pode ter confessado o assassinato embriagado. Ele possivelmente até queria contar a alguém para aliviar sua culpa, mas provavelmente nunca iria contar toda a verdade. Se você está confessando ter assassinado o pai de alguém, provavelmente soa muito melhor enquadrá-lo como o pai era um criminoso viciado em drogas que teria sido um péssimo pai, então você o assassinou para proteger o bebê, do que admitir que participou de uma adoção ilegal às escondidas do pai e o assassinou para salvar a própria pele. A história exata que o autor do post contou simplesmente não se soma, e como eu disse, isso pode ser porque foi fabricada para pontos no Reddit, mas também pode ser porque o autor do post foi enganado sobre sua adoção, e a verdade é ainda mais sinistra. O próximo segredo é de outro tópico do Ask Reddit intitulado: qual é o segredo que você não pode contar a ninguém porque provavelmente arruinaria sua vida? Ele dizia: estou morrendo, guardarei essa informação o máximo possível. Editei. Ingenuamente pensei que isso seria enterrado no Reddit com apenas algumas observações irônicas. Melhor eu esclarecer algumas coisas. Primeiro, eu sinto muito por ter trazido à tona tantas lembranças de pessoas que estiveram na ponta receptora disso. Eu não pretendo fazer isso, vou explicar mais adiante.
Tenho vírus da imunodeficiência humana há muito tempo e, embora tenha sido bem complicado no início, tornou-se principalmente só irritante uma vez que estava sob controle. No ano passado, porém, comecei a ficar doente com frequência e, bem, parece que meus remédios não estão funcionando tão bem quanto antes. O próximo conjunto também não funcionou. E o conjunto atual parece seguir o mesmo rumo. Há chance de um dos novos medicamentos funcionar bem e eu voltar ao normal, mas com minha carga viral fora de controle e a contagem de células T em queda, minha expectativa de vida provavelmente está em poucos anos. Não é tão dramático quanto um diagnóstico de câncer de estágio 4 de apenas alguns meses, e claro, eu ainda posso me livrar disso se encontrarmos um medicamento que funcione, mas sim, é uma coisa. Em relação a contar para meus entes queridos, a maioria deles nem sabe que eu tenho vírus da imunodeficiência humana, então isso é um ponto adicional a ser considerado. Não contei a eles desde o início, não por vergonha, mas porque pensei que seria a única a tranquilizar e educar. Honestamente, após sobreviver aos primeiros tempos, simplesmente não tinha energia para isso. Eu sei que isso está voltando para me prejudicar agora. Além da conversa inicial desconfortável, não sei quanto tempo isso vai levar. Os médicos podem encontrar algo que funcione e eu não morreria, então teria virado minha vida de cabeça para baixo por nada. Eu não vou deixar chegar até o fim sem contar para ninguém. Eu só não quero fazer tudo isso por um talvez tão frágil, talvez não, especialmente quando até o pior cenário provavelmente levará anos. Avisarei a todos quando a escrita estiver corretamente na parede, certo? Eu nem sei por que coloquei isso aqui. Receber meus péssimos exames de sangue antes dos jantares em família e ouvir meus irmãos fazendo seus incríveis planos de longo prazo me deixou um pouco para baixo na semana passada. Aos que disseram palavras gentis, obrigada. Para aqueles que disseram palavras menos gentis, tenho certeza de que vocês ainda são adoráveis na maior parte do tempo. Os tópicos de perguntas no Reddit sobre pessoas à beira da morte que não pretendem contar para a família costumam ter alguns dos comentários mais tristes, mas também mais complexos sobre qual seria a melhor atitude a tomar. Por um lado, se alguém está terminalmente doente, até certo ponto é assunto dela. Obviamente isso afetará a família de uma maneira ou de outra e isso deve ser levado em consideração, mas você não pode forçar alguém a revelar algo sobre si mesmo se não quiser. Por outro lado, muitas pessoas gostariam de saber se alguém próximo a elas está morrendo para que tenham a oportunidade de se despedir, aproveitar ao máximo o tempo restante e garantir que não tenham nenhum arrependimento ou algo que ficou por dizer. Acho que é apenas uma questão de se você prefere ser surpreendido por uma morte que não viu chegar, ou se prefere que seus últimos meses, anos, por quanto tempo você tivesse com aquela pessoa, fossem manchados por uma nuvem escura porque você sabe que eles vão se ir em breve e cada vez que você os vê pode ser a última. Não sei se há menos sofrimento de qualquer maneira. É ou um longo período de dor prolongada, ou toda a dor surge do nada e te atinge de uma vez. Quanto ao autor original deste comentário, eu posso entender que a situação dele é um pouco mais complexa do que algumas porque sua família nem mesmo sabe que ele tem vírus da imunodeficiência humana e, infelizmente, ainda há um estigma em torno disso. Entre várias concepções errôneas de como é transmitido e quem é afetado por ele, algumas pessoas ainda acreditam que é uma sentença de morte, o que não é mais verdade. A maioria dos portadores de vírus da imunodeficiência humana em tratamento não desenvolve síndrome da imunodeficiência adquirida. Na verdade, se começarem o tratamento cedo, a expectativa de vida é aproximadamente a mesma de pessoas que não têm vírus da imunodeficiência humana e elas podem viver vidas longas e saudáveis. O tratamento pode reduzir a carga viral a um nível em que o vírus da imunodeficiência humana não é mais detectável e transmissível para outras pessoas. Também há pesquisas atuais buscando curas, então o futuro parece promissor. Também existe medicação preventiva que pode ser tomada para reduzir significativamente o risco de infecção por vírus da imunodeficiência humana para pessoas que estão mais em risco. Não é mais uma sentença de morte. A coisa mais importante é fazer o teste se houver alguma chance de você ter contraído, para que possa iniciar o tratamento e continuar a viver uma vida normal. Infelizmente, para o autor do post, parece que ele está em uma posição rara onde a medicação parou de ser tão eficaz e as outras opções também não parecem muito promissoras. No entanto, nem toda a esperança está perdida.
há mais de 30 medicamentos antirretrovirais aprovados pela Food and Drug Administration para o tratamento do vírus da imunodeficiência humana, é totalmente possível que algumas combinações não funcionem para o autor do post, mas outras funcionarão. Ele fez este comentário há quase 2 anos, e até 19 horas atrás, no momento da escrita deste roteiro, ele ainda está vivo e postando no Reddit. Espero que ele tenha encontrado um tratamento mais eficaz e continue vivendo uma vida saudável. Gostaria de ouvir suas opiniões nos comentários e sugestões de tópicos para abordar futuramente. Se gostou do vídeo, considere curtir e se inscrever. Agradeço imensamente aos membros do meu Ko-fi canal, com nomes na tela, seu apoio é muito valorizado. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.